Boa noite, pessoal. Meu nome é Igor. Para quem não me conhece, né? E ontem eu fiz uma pergunta nas minhas redes sociais, fazendo um questionamento aí sobre as ações relativas ao coronavírus. Coronavírus. Coisa tá feia. Para quem tem acompanhado aí as últimas notícias, seja na mídia nacional ou mesmo na mídia internacional, tá percebendo a, a pandemia global aí do corona, né? Que tem inclusive como grupos de risco os idosos, os maiores de 60 anos. E aí eu perguntei, fiz esse questionamento, né, sobre se é devido, né, as ações são devidas, né, por conta de um comentário que eu vi na internet. Eu não me lembro de quem é o comentário, mas atribuindo aí para as próximas eleições a questão do voto por causa do cancelamento de um show. Pois é. Salvo engano, era inclusive o show dos Backstreet Boys, que ia ocorrer em São Paulo, alguma coisa assim. Era um show grande. E a respeito disso, a gente precisa fazer algumas ponderações, né? A Constituição, no artigo 23, ela fala das competências, né? Que são competências comuns da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Que diz o seguinte no seu inciso 2: cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então compete aí tanto para União, município, Estado e Distrito Federal cuidar justamente da assistência pública de saúde e da própria saúde individual. É um direito individual nosso ter contemplado questões de saúde, né? E aí no artigo 24 diz o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Lembrando que o artigo 196 do mesmo diploma diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Dever do Estado, garantindo as políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Pois bem, baseado nisso, o que a gente pode trazer aí? Pois é, o Estado ele pode restringir grandes aglomerações? Pode. Ele, nesse caso em específico, sim. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. A gente está diante de um novo vírus que não tem o grau de letalidade conhecido ainda, pelo menos não de uma forma 100% confiável. Eu sei que, né, ciência, nem tudo é 100%, às vezes é 99,99%, mas enfim, não se conhece aí o grau de letalidade, não se conhece qual é o grau de transmissão desse vírus, pelo menos não de maneira plena. Se tem aí algumas menções disso com base no que ocorreu na China, no que está acontecendo na Itália, lembrando que a Organização Mundial de Saúde já decretou que é um contexto de pandemia, tá? A transmissão na China, de acordo com o que tem sido noticiado, passa agora por uma queda, né? Inclusive o próprio ministro Guedes ele chegou a mencionar isso numa entrevista coletiva que ele estava dando. Eu vi um trechinho pela CNN, né, no Brasil, e foi muito rápido que eu vi. Isso faz algo em torno aí de uns 15 minutos, 15, 20 minutos mais ou menos. Então, por quê? Por que está acontecendo todo esse alvoroço, né? Por um motivo muito simples. Por hora se tem que o grau de letalidade de repente não seja tão alto, mas a gente encontra um problema muito sério, que é a questão de lugares para se cuidar de pessoas que necessitem de um cuidado médico. Por exemplo,
A gente já tem visto algumas ações do governo federal e até mesmo dos governos estaduais. Eu vou citar um exemplo aqui do governo do estado de São Paulo de aumentar o número de leitos, né? Salvo engano, até sexta-feira da semana passada, se não me falha a memória, havia sido, né, por ação do governo do estado, aumentado o número de leitos de UTI para 1.000 no total, grande parte na capital e outra no interior do estado. E com as novas confirmações também outras medidas estão sendo tomadas. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, né, houve confirmação de 3 casos ontem à noite já. E hoje já se fala em 9 confirmações no estado, né? E essa contaminação teria acontecido por viagem. São pessoas que viajaram para o exterior e que aportaram no Brasil já com o vírus. Diante disso, suspensão de aulas tem sido decretada. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará também parece que houve aí suspensão de prazo. O Ministério Público do Trabalho, que já na sexta-feira tinha determinado teletrabalho para quem estivesse no grupo de risco, que eram maiores até então maiores de 60 anos, também já alterou aí a rotina. Então já houve suspensão de audiências, né? Inclusive hoje eu ia fazer uma e não deu, né? Por conta dessa determinação. Então já mudou toda a dinâmica dada a confirmação dos casos. Mas por que isso? A gente tem que pensar no sistema como um todo. O Brasil é um país continental, a gente tem mais de 200 milhões de habitantes. E a gente tem, nesse contexto de muita gente, a gente tem uma quantidade de XYZ de vagas em cada estado, certo? De vagas dentro de UTI, de vagas mesmo dentro dos quartos, dos leitos hospitalares, não necessariamente UTI, mas a gente tem uma quantidade de vagas, até porque se faz com base num contexto, a quantidade, se disponibiliza uma quantidade de vagas que vai atender a população, tá? Isso quem entende aí mais de contexto médico pode falar até com mais propriedade do que eu, né? E aí eu me refiro a médicos, alguns advogados na área também, na área médica. Inclusive vou combinar com uma amiga minha que é especialista na área, para a gente falar um pouquinho dentro do contexto jurídico também, tá? Eu estou me atendo a um contexto por causa de um comentário, né, que eu vi e trazer aí um pouquinho de alguns esclarecimentos bem gerais, né? Então vamos imaginar o seguinte: se eu tenho uma quantidade de vagas, eu tenho que tomar cuidado para que essa quantidade de vagas não se extrapole, tá certo? Porque isso pode gerar um risco, não só no contexto de não ter vagas suficientes para assistir a população, mas também em outros contextos que aí vão também para a esfera econômica, né? Tanto é que se tem uma preocupação quanto a isso muito grande dentro do governo federal, dentro do governo estadual e também de governos municipais, porque isso gera repercussão, né? Uma pessoa doente, muitas vezes ela tem que se afastar do trabalho e isso vai gerar repercussão, tá? Medidas têm sido adotadas até mesmo por bancos para, salvo engano, Caixa e Banco do Brasil vão mudar aí a questão da exigibilidade de algumas contas aí a pagar e tudo mais. Ou seja, o prazo de vencimento para alguns financiamentos, enfim. Então a gente tem que pensar no seguinte: considerando isso, que a gente não sabe o grau de letalidade, a gente não tem uma ideia tão precisa, a gente sabe que esse vírus se dissemina muito, né? Para você ter ideia, H1N1 ela tem um grau de 1,3, que já é considerado um grau alto. Ainda não se foi graduado o grau de disseminação desse vírus, de proliferação, melhor dizendo, desse vírus dentro de um contexto populacional. Ou seja, a gente não sabe exatamente quanto é que se tem aí de grau de transmissão pro vírus.
Então, isso gera um risco muito grande. Inclusive, no Rio de Janeiro, muito embora tenha sido orientado a população a evitar aglomerações, houve casos, pelo menos de acordo com o que tem sido noticiado, de que muita gente começou a ir à praia. Pois é um local aberto, mas que também pega, né? A gente pode ter o risco do contágio também. Então, diversos tribunais têm mudado sua rotina, diversas empresas também têm mudado sua rotina, dada a situação. E tanto para a rede privada quanto para a rede pública pode acontecer sim de não suportar. A gente está vendo na Itália, por exemplo, casos assim muito graves, porque o grau de transmissão foi muito alto. E o sistema provavelmente, né, não posso dizer com propriedade, mas no sentido de exatamente porque as autoridades lá têm tomado algumas medidas que podem já estar se efetivando. Na China, por exemplo, já se tem aí um declínio na quantidade de transmissões que foram percebidas entre a comunidade, entre pessoas dentro do país. Pelo menos é o que se tem noticiado e foi divulgado até, foi divulgado não, foi declarado, né, pelo ministro da Economia brasileiro, que já se observa esse contexto. No Brasil, a gente ainda tem pouco mais de 200 casos, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente pode sofrer aí um contexto muito perigoso de colapsar o sistema. E aí, uma vez colapsado, tanto na rede pública quanto na rede privada, a gente pode ter aí repercussões muito ruins, com grau de mortandade alto e cuidados que não vão ser observados diante da necessidade de cada caso. Cada pessoa responde de uma forma diferente, né? Os idosos têm mais vulnerabilidade. Inclusive, a OMS divulgou que já tem casos com crianças que já faleceram do coronavírus. Então, o Estado pode sim, tá? Inclusive, lembrando que saúde é dever de todos, é direito de todos, perdão, e dever do Estado. E as políticas sociais e econômicas, elas se traduzem justamente nisso, de o Estado praticar meios, praticar atos, praticar políticas públicas para se resguardar o direito à saúde de todo mundo, tá? Lembrando que o SUS, inclusive, ele tem competência, além das atribuições que ele possui, de executar, segundo o inciso 2 do artigo 200 da Constituição, executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, tá? Então, diante do contexto de epidemia que a gente começa a ter, pode ser decretado até de repente contexto de pandemia, se não houver controle, tá? Se não houver controle. E para isso a gente vai precisar se abster de determinadas coisas. É difícil? É difícil. Eu não estou defendendo o governo A, B ou C, mas simplesmente agindo com um contexto de lógica, né? Sejamos lógicos. Porque esse contexto de pandemia que a gente já vive no mundo, e pode ter um contexto de pandemia local, pode acontecer se não houver o cuidado, se não houver as observações do que se precisa, pode ocorrer, tá? E isso vai repercutir em tudo, na economia, na saúde, em outros contextos que a gente tenha na vida social. Então, pode o Estado, inclusive, impor multa. Sim, pode estar. Foi o que aconteceu, por exemplo, né? Não num contexto de saúde, mas num contexto aí de água, né? Em 2014, eu vou citar um exemplo, porque eu vivenciei isso, né, em São Paulo, quando eu morava lá em meados de 2014, meados de 2015. São Paulo passou por um contexto muito grave de abastecimento de água. Se começou a fazer orientações e não teve tanta aderência. Resultado, vou falar na segunda parte do vídeo.